aí vai ser. Para, né? Foi. Deixa. Pô, já deu muito lá em cima. Isso aí, né? Sim, deixa. Ele vai enfraquecer rapidinho. Os cachorros loucos. Aqui então tá o bicho já pendurado, esquartejado. E domingo vocês vão ver ele no espelho. É ou não é? Meu Deus. Já vai. Não, vem. Vem cá. Vem, putão. Guamputo, vem. Senta. Senta ali. Senta, vagabundo. Senta. Sem vergonha. Não. Corrida. Não, né? Que querido? Não. Senta. Senta. Vamos. Dá a pata aqui. Não. Senta, vagabundo. Senta. Dá a pata aqui de boa tarde. Isso, bobão. Para. Dá a patinha aqui de boa tarde. Ô, boa tarde, hein? Putão. Avisa, Bonito. Deu. Aí, ó, pessoal. Boizinho que a gente carneou sexta-feira. Agora já tá na churrasqueira, ó. Tá no espeto. Mais uma parte, é claro, mas mais uns 10, 15 minutos já vamos começar a saborear ele pra ver se a carne é macia. E não tá nem gemendo. E a gente Agora ele não geme mais. A gente tá inaugurando a churrasqueira, ela toda pintadinha, bonita pela primeira vez. Aí. Isso aí, pode dar um Zé fininho. Vamos só dar uma... Marcelo, e aquela mancha eles saiu bem, né? Que tinha ali. Sim. Mancha. Tinha uma mancha preta ali. Ah, o carro, Só quero ver o cano do carro jogava. Ah, o óleo. Viu, pá? O negócio da... Ah, Miguel, esqueceu de dizer que hoje nós estamos inaugurando a pintura da casa. É pra pintura nova também. A pintura da casa, a casa Porque o pronta. dia que tocou de fogo aí dentro, Esse aqui não era aqui de elástica. não, essa não é. Ali do tempo passado de elástica. Porque ela acompanhava daí, ó. É que aqui eu já tinha tinta, né? Essa aqui então é a casa que pintaram agora, semana passada. Ficou muito bonito. Não, filho. Já fala você que ele Registrar aqui a presença dos 3 Rosma lá de São Paulo, ó. Aquele gavião ali, ó. O Léo, o Plínio. Tá vendo, Bela? Hã?
Eles vão ficar uns 30 dias aí. Mas não tem problema, eu quero me garantir. 40 dias nós vamos ficar, sério, né? É, mas é Você inédito é mesmo vocês, mas tu vê, né? Tá vendo? Esse dia eu Fazia tava tempo pensando que em nós não você. É, nós estamos Você, vou te puxa, faz contar, toda a viu? vida Essa que não eles estão engorda, bem, mas né? Sabe o que é, Plínio? É, Viu, Léo? O Oscar me judia demais, por isso que eu não engordo. todo mundo magro, mas o Léo, o Vai. Arthur tá bem, tá igual. Não, é que eu tenho que fazer a operação. Tem hérnia. Não, a hérnia não, é pior é pedra na vesícula. Tem pedra na vesícula. Não na vizinha, é na vesícula mesmo. Agora, o Léo e os caras são muito parecidos. É mesmo. Os dois mais parecidos. É, a única diferença é os cabelos, né? Parecido com a mãe dele. Com a mãe? Não, com a família da mãe dele. Nariz batatudo? Narizão, vai ficar batatudo na frente. Vai bater na... Léo, a última vez que vocês vieram pra cá, não foi no bar mitzvah dos Miguelzinho? Faz 5 anos que eu não 5 vejo. anos. É, então é. Então não, 92 eles fizeram bar mitzvah. 92? Não, fazem 8 anos. 7 anos que eu não venho pra cá. 8 Eu anos. vou inteiro do Chico, né? Ah, inteiro do Chico. Bela, não faz Quanto tempo isso. é? Que 8 anos? No bar mitzvah dos Grudizinhos, sim. A minha mãe faleceu. 92, Marley, porque em 94 o Leandro se formou. Inteiro do Chico. Vocês vieram pro inteiro? 94. Depois eu vim. Ah, Foi só engraçado. É, você. só- Apareciam, só- via só eu, você. Abel, Juliana. Nós temos uma recordação que você, com aquela mesma tirou uma vez. Nós 4, quando nós vimos aqui. Eu tenho essa Ela pergunta, foto. nós temos uma foto. Eu tenho Nós essa estávamos foto em lembrando casa, dessa eu foto, tenho. você sabe? Eu tenho essa foto em casa. E hoje está se repetindo. Ela está se Arno, tu é de 1937. 37. Mês que vem vou fazer 63 anos. Nós- Tá, agora temos que registrar bem certo. Oscar é de 43, 57 anos, O corpo tá meio judiado, mas... Não, 56. não. Dá uma boa filha só. Léo, tu é mais novo que Oscar? No hotel ele fala, imbecil, porque são parecidos com a mãe. 5 anos. Tá, Por aí. Tu é de 1944? 43. Então vocês têm meses de diferença. É. O cara é bem mais velho aqui. É. E o Plínio é de 40 e De 39. 39. Ele vai fazer. Eu Não, fiz fez 60 aí. 61 anos. Mas vocês estão enxutão. A risada continua a mesma, Plínio. A risada continua a mesma. né? A tia Clara. É, a risada continua a mesma. Olha que sim, tá livre lá. São Paulo. O Marcos Roisman era casado com a dona Ana. Sim. A Ana era prima do pai também, tá? A Ana era prima do pai também. Não sei. É, Aí que tu não sabe, os dois eram primos. casaram. Dona Ana. Que nessa dona Ana, que ela morava lá na 9 de Julho. Isso mesmo, lembra? na 9 de Eu, Julho, é. uma vez, Tá. aí por 1958, eu fui com o pai para São Paulo, nós fomos lá visitar ela. É, também foi Uma casa de pedra. Logo à direita, saindo do túnel, logo à direita. E não é cara a cozinheira? Não, ela era faxineira, eu dei R$100 a mais, ela faz tudo. Já aproveita e comer junto. Camarão todo dia, né? Quer arroz, não? Camarão. Muito bom. Vamos ver o gosto como é que tá, né? Tem farinha de mandioca, não? Tem, tá na mesa já. Tem. Muito bom. Vamos lá. Eu também nunca vi sem semente. É uma beleza sem semente, hein? Ó. Perde um tempo tirando a semente. Que satisfação ter os 3 Roisman de São Paulo aqui em casa, né, Oscar? Não, a gente fica feliz mesmo. Fazer um dar trabalho. Eu não sou E mais- esperamos que a gente se encontre muitas e muitas vezes, né, Léo? É verdade. Muitas e muitas vezes. Isso mesmo. Deixa eu fazer pose. E com saúde, né? Quer fazer pose, Léo? Ah, não pode fazer, não tem problema. Ah, então. Vitória. Celso Fita? Ele dá copita e não abre mão. Puxa vida, mas aquela Niceia tá feia, né? Tá Você viu? complicando a vida do Um Ronaldo. judeu do Rabino de Belém do Pará para morar com ele. Morar na casa. Calculo. É o David mesmo? David.
Pode ser que ele vá para qualquer lado. Teve aquele negócio que aquela sinagoga que eles usavam aquele poço para Chama, se como é converter, viu? Passou a televisão, para fazer o banho Da Viva, isso mesmo. Para mim foi isso. Lá em Recife? Então, Recife. Não, isso é em Não, Recife. Olinda. É, Olinda, não, é Recife mesmo. No tempo do... Aberto na frente? Tá aberto. Olha aí, Vocês estão vendo quem tá aqui, ó? A nossa amiga Marley, lá de Israel. Só que agora ela tá se preparando para ir embora e ainda a gente não começou a filmar antes, né? Então tem que fazer alguma fotografia aqui da Marley de ter a lembrança, né? Mas vai lá e filma os dois lá no quarto, pega ela de surpresa. Não, eu vou pegar, imagina se eu não vou filmar a Ronita e o Yanif, né? E a Nive? Yanif. E aí, Marley, conta alguma coisinha o que tu fez hoje. Ai, olha como é bom ter Erechim, a verdade. Como é bom ter Erechim. Na verdade, não é pouca coisa. Tantos anos, né? Verdade, A né? cidade tá bonita, né? Tem tantos... Agora vê se tu não deixa passar mais 20 anos pra vir em Mais Erechim. 20 vem de Bengala se eu conseguir chegar. Não, de Bengala não, vem mais seguido. Tu sabe que essa tua casa é de outra irmã que tu não teve, né? É outra irmã que tu não teve, né? Que bom, que bom mesmo. Vai sair na revista? Yanif, how was... não, como é que se diz? O que ele achou de Erechim? How you think about Erechim? What? It's very beautiful. Good? Yeah. Good? Machine is wonderful. Wonderful, oh, ok. Atrás da Bonito vai ter que correr, minha filha, que não vai te deixar. Ela não gosta de filme? Oh, neat, very nice. Your hair is wonderful. The artist about Israel. Muito bonito. Muito bonito. Oh! Yanif can speak Português. Faz um pouquinho de que jeito aqui, ele tá ó. Ele já tá nos vendendo. Mas que moça bonita, muito Aquele bonita. espírito né? Mas ela, assim, com esse cabelo, Ronito, você está muito parecida com a Sharon. Muito parecida com a Sharon, assim. Então está aqui a mãe, né? A família real. A família real. A mãe, a Ronit e o namorado. Por que isso? Mostrar pro Leandro, pra Cláudia. Oi, Cláudia. Oi, Alessandro. Ok, thank you. Saudade pra vocês. Ok. Aqui, ó, Silvana, tá? Hoje é dia 2 de abril de 2000. E a Silvana está me filmando aqui para mostrar, assim, para saber como é que eu era antes da cirurgia. E depois de 2, 3 meses nós vamos filmar de novo para ver como é que vai ficar. A minha área dos olhos. Olha no olho esquerdo, quanta pele caída tem. Pega bem assim, Silvana? Pele, aí embaixo também, ó. Como está bastante pele caída. Eu nem tô piscando para os telespectadores ver. Porque Mas depois... olha a quantidade, mãe. É. Agora eu vou fazer como o meu médico plástico disse, faz assim, ó. O lado esquerdo aqui tá... É, o lado esquerdo Esse tem é. mais, é. Essa Esse. parte aqui, ó, É. né? Isso aí vai sair tudo. Aham. Beleza. Viu? Aguardem, porque amanhã é minha cirurgia, dia 3 de abril. E depois vamos filmar durante também para ver, para ter um acompanhamento, né? Até lá, então. Tchau. Tchau. Hoje, dia 3 de abril, já é 2 horas da tarde e já estou plastificada, que nem diz o outro. Já está em casa, começou a tomar todos os remedinhos. Agora vocês veem a aparência como é que tá. Vamos filmar bem de pertinho. Mãe, não vem aqui, só um pouquinho. Ali aquela coisa preta em cima, não tá preto assim, o médico passou cola. E ela tirou também a pinta que ela tinha ali do lado, aquela manchinha. Agora vamos filmar amanhã pra ver como que vai estar. Hoje é o primeiro dia. Primeiras horas. É, primeiras horas. Tá bonita ela, né? Aham. Linda, parece a Débora. Parece uma japonesa. Tá, então.
Essas são as peles que foram tiradas dos olhos direito e esquerdo. Aquela coisa de cima ali, vamos aproximar um pouquinho. As de cima são as peles e embaixo é gordura. E os olhos de baixo também, direito e esquerdo. Pele e gordura. Essas peles, elas eram... Vamos ver se ela aproximar um pouquinho mais. Vai ficando muito nublado. Essas peles, elas eram bem maiores, só que agora elas encolheram. Quanto, né? Hoje, o segundo dia que eu fiz a cirurgia. Tá tudo muito inchado, muito feio. Mas eu já vou de novo colocar o gelo. Parece que ela levou um soco em cada olho. Diz o pai assim pra mim, será que só um homem fez tanto estrago assim na tua vida ou foi mais que um médico, né? Esse, o direito, tá bem mais inchado. O esquerdo quase não tá nada. Mas aguarde. Aquelas coisas pretas que tem ali nos cantos são os fios que ele segurou pra depois puxar. E tem os esparadrapos também, né? É. Mas aguardem que vai ter novidades aí depois. Bye, bye. Ó, essas florzinhas hoje eu ganhei do meu cirurgião plástico, do Dr. Rinete. Leia aqui, Sérgio, o que está escrito nesse cartãozinho. Dona Bela, que essas flores auxiliem numa boa recuperação. De quem muito te ama. Ah, não. Seus caras me pegaram. Essa foi boa. Eu não posso rir, por isso que ele está me fazendo rir. Deixa eu ler de novo, então. Dona Bela, que essas flores auxiliem numa boa recuperação. Um abraço, Dr. Rinaldi. Ah, Zagri, olha, pena que não dá para sentir o cheirinho das flores, né? Olha que flores lindas. Uma flowers muito linda. Agora a Silvana vai me filmar de novo para ver bem de perto. Uau. Uau, uau. Facinho. Hoje é quarta-feira, né? Então segunda, terça um dia, hoje é o segundo dia mesmo. Tá bem encarnida aquela mancha que tu tirou ali. É assim, ficou bem fundo aqui. Imagina. Não acho, Sérgio. Ah, será que não vai ficar esse buraco, Sérgio? Se ficar um buraco, o pessoal vai gostar de mim com buraco. Mais 2, 3 dias tá fechado. Tá, vou tirar. Sim, senhora. Então até a próxima filmagem. Ele tirar fazendo assim, ó, pezinho pra frente, pezinho pra trás, pezinho pra frente. Mas foi ao contrário! Eu não sabia fazer. Pezinho pra frente, pezinho pra trás, pezinho pra frente. Pra frente. Pra frente, É pá, ele fala pá. pra frente, é o índio, Pezinho né? pra frente, pezinho pra... Ficar por aqui mesmo, fazer direito. Se a namorada não faz direito, eu faço. Ah, eu fiquei do outro lado, senão aqui não enxerga. O Celcinho. Vou cobrar cachê. Pois é. Tranquilo? Filmar a facerice do médico depois, né, Silvana? O médico quebrou o cabelo. Nunca fez uma cirurgia tão boa assim. E esse aqui sai lá, ó. Entendeu? E esses ficam ainda? Esses ficam mais uma semana. É só puxar ele sai, ó. Ó, puxa ele sai. E aqui também, ó. Ó. Então tem que cuidar quando você lava uma coisa ou outra, né? Não. Esse tá mais firminho. Esse tá bem soltinho. Só esperar agora. E a gente tira essa palhinha, ó. Tá vendo? Só um risquinho. Bem, né? Uhum.
Daqui quanto tempo poderei usar as lentes? É em junho? As 4 etnias. Ah, claro, diz que é muito bom. Quem vai fazer esse ano? Vai ser a Judite de novo? Não sei mesmo. Ah, não tem nada ainda. Agora nós estamos com 2 econômicos, um do Clube do Comércio e um da Piscina Clube, né, o Getúlio. Vamos explicar. Então hoje já 14 dias da cirurgia. Já vamos tirar todos os pontos. Que parece, né, Bela? Vou colocar uma tendinha aqui. Já? Claro. Nossa, não senti nada. Esse aqui vai puxar um pouquinho. Saiu dela. Beleza, hein? 5,5 metros de fio. Exagerada. Ainda bem que saiu fácil. Imagina tu filmando alguma coisa e o paciente gritando. Ah, não! Não dá certo, olha que beleza. Olha, mas que engraçado, né? Como é que pode... Sem nada agora. Nada. Agora vai começar a soltar mais teu olho. Agora nós vamos passar aquele tempo. Isso aqui eu quero que tu te dê. Vamos casaquinhos. Que bom. E aqui na sobrancelha demora pra sair isso aqui? Pô, já tá bem leve. Não, já tá bem suave. Que diferença, né? Nós estamos antes e depois, que nem no programa da... Eu nunca vi isso. Ah, agora eu tô entendendo. A sobrancelha ela era bem caída pra baixo. Era pra baixo a sobrancelha dela. Eu ergui, ela ficou mais suave, entendeu? Ela disse... As bonitas aqui, mandar fazer umas 5 dúzias pra família. Ah, mas é incrível. É mesmo, a sobrancelha era bem caída. E esse olho era mais caído, ó, que aquele. Nossa, que diferença, né? São detalhes, né? Faz... Vai filmar? Vamos. Tem que acabar o filme. Então espera aí. E aquela bolinha dela do lado, aquela buraquinho fechou, né? Fechou. Tá bem bom. Os buraquinhos fechou. Esse creme penetra bem assim na pele? Pode passar em qualquer corte. Massagear bem o carocinho também ou não? A Sibeli te disse, né, na hora no telefone, já tá nos aí. Sim, ela me disse, eu disse, que pena. E tu vê, esse ano a diretoria escolheu bem no dia do meu aniversário, Rinédio. Portanto, eu vou festejar no clube, né? Que coisa boa, não vai gastar. Os meus 53 anos e os meus 53 quilos, não é coincidência? Melhor para nós como pessoas, né? Além disso, como eu disse antes, o fato de que esses imigrantes, né, tinham uma crença no país é uma coisa importante, né? Porque os descobridores do Brasil, né, eles tinham muitas vezes uma mentalidade predadora, né, que é a mentalidade de vir para esse país enriquecer, né, o mais depressa possível e ir embora, né. Os imigrantes não, eles vieram para ficar, né, vieram para ficar, inclusive porque não tinham nem condições de voltar para os lugares deles, né. Eu não sei se eu entendi bem o que se quer dizer com divisões, mas eu posso dizer o seguinte, que os judeus não são um grupo homogêneo, né? Há muitas, dentro desse grupo, há muitas subculturas, né? Aqueles que são de origem da Europa Oriental, né? Os judeus alemães, né? E os judeus que são descendentes daqueles que saíram da Espanha e de Portugal no século XVI, né? E que depois se espalharam pelos Balcãs, pelo norte da África, pela Grécia e pelos países árabes, né? Que são chamados Sefaradim. E são grupos muito diferentes, né?
Inclusive, os costumes são diferentes. Esses judeus da Europa Oriental, como eu disse antes, falam Yiddish, esses outros falam ladino, que é um dialeto espanhol arcaico, né? Que é muito interessante de ouvir. Enfim, essa homogeneidade, né, é só aparente, né? Não falando também nas diferenças ideológicas, quer dizer, havia judeus socialistas e judeus capitalistas, né? Havia aqueles que tinham uma militância política, outros que tinham outro tipo de militância política, quer dizer, não havia uma homogeneidade. Os conflitos no Oriente Médio vêm de longa data e a religião é uma das causas principais desse conflito. Qual a sua opinião sobre uma possível solução para esse conflito? Eu vou dizer uma coisa, eu não acho que a religião seja uma causa desse conflito, eu acho que a religião é um pretexto do conflito, né? Por exemplo, vocês pegam a Irlanda, por exemplo, né? Onde há um conflito entre católicos e protestantes, né? Será que esse é um conflito religioso? Ou será que esse é um conflito entre ricos e pobres, né? Entre os católicos pobres e os protestantes que são mais ricos? Será que esse é um conflito religioso ou será que esse é um conflito de poder político, né? Que vocês veem o seguinte, nos Estados Unidos, por exemplo, os católicos e protestantes convivem sem problema, né? Na França convivem sem problema, né? Por que na Irlanda há esse problema, né? Porque essa separação religiosa se superpõe a uma separação econômica e política, né? Aqui em Porto Alegre, né, lá em Porto Alegre, na Rua Voluntários da Pátria, né, lojistas árabes de origem árabe, lojistas de origem judaica conviviam, né, fraternalmente, né? Quer dizer, não existia esse problema, né? Quer dizer, o problema, na verdade, no fundo, é um conflito de poder econômico e poder político. Agora, se tem uma solução para isso, né, eu volto a dizer, eu acho que a solução, primeiro, tem que ser uma solução política, né, de separar, né, esses grupos beligerantes, né, e depois, né, desenvolver economicamente a região de tal maneira que diminuam as diferenças socioeconômicas, né, e que as pessoas possam praticar sua religião, né, sem que isso se transforme numa provocação ou sem que isso seja motivo de perseguição. Qual a sua opinião a respeito da interferência das grandes nações capitalistas no conflito do Oriente Médio? Essa interferência foi muito importante há 40, 50 anos atrás, né? Eu acho que atualmente, né, eles aprenderam a brigar sozinhos lá, né? Infelizmente isso é verdade. Quer dizer, no começo, né, a União Soviética armava um dos lados, os Estados Unidos armavam o outro, né? Os Estados Unidos continuam interferindo, a União Soviética tirou o time de campo, né? Mas o principal já não é mais as causas externas, né? O principal é realmente as divisões e as brigas internas que tem lá. O senhor é a favor da concessão dos territórios ocupados aos palestinos? Se fosse o premier israelense, como procederia nas negociações com Arafat? O povo judeu guarda que tipo de sentimento sobre os alemães? Eu acho o seguinte, território pertence a quem mora nele. Nos territórios onde os palestinos são maioria, né, eu acho que eles têm direito a uma autonomia e depois a construção de um Estado naqueles territórios. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso, né? Se eu fosse o premier israelense, como eu procederia nas negociações com a Arafat? Bom, isso eu não sei, né? Porque ali tem então um jogo político, né? Em que as pessoas, nenhum dos líderes políticos ali é anjo, né? Eles fazem jogadas, como todos os políticos fazem, né? Mas eu acho assim que se eu, por acaso, né, se eu pudesse dar um palpite, eu diria o seguinte: aproveitar todas as ocasiões de boa vontade, né, e procurar minimizar as ocasiões de má vontade, né.
o povo judeu guarda que tipo de sentimentos sobre os alemães? Eu diria o seguinte, a geração, né, dos meus pais, né, a geração mais antiga, que passou pela guerra, que às vezes passou pelos campos de concentração, né, é uma geração que realmente assim, ela sofreu muito, né, e guarda muito viva essa memória. Guarda muito viva essa memória. Tem gente assim, por exemplo, assim, eu me lembro de um homem, né, que não entrava no automóvel Volkswagen. Eu não posso entrar. Ele era um problema emocional dele, disse, eu sei que não é lógico, eu sei que esse automóvel não tem nada a ver, mas eu não posso entrar no automóvel Volkswagen. Mas eu acho que isso passou, né? Eu fui à Alemanha várias vezes, né? Na qualidade basicamente de escritor e eventualmente também como médico de saúde pública, né? Muitas vezes eu fui entrevistado pela rádio, pela televisão, por jornais. Muitas vezes eu dei palestras em auditórios como esse para jovens alemães, né? E uma coisa que realmente me surpreendeu, né, e até certo ponto me comoveu, é o seguinte, né, que é um esforço no sentido de não esquecer, né, de recuperar aquele passado, dizer, esse foi um erro, né, terrível cometido, né, neste país, né, e nós precisamos lembrar esse erro para que ele não seja repetido mais uma vez, né. Então, eu acho que já passaram 50 anos, né, do fim da Segunda Guerra Mundial. Os antigos nazistas estão velhos ou estão morrendo, né? As suas vítimas também são velhas ou também estão morrendo, né? Eu acho que chegou o momento de passar essas coisas da memória para a história, né? Ou seja, assim, de tirar a emoção pessoal que coloria essas lembranças, né, e analisar como um fato histórico, porque o genocídio, né, cometido na Alemanha nazista não foi o único. Outros genocídios foram cometidos, né, e mais recentemente na antiga Iugoslávia, né, e a gente precisa estar atento a essas lições da história. Fala voz livre. A gente fala sobre um livro que é mais recente, se chama O Dicionário do Viajante Insólito, que é um livro meu em que eu juntei minhas crônicas sobre viagem. A frase de muitos autores famosos sobre viajar, porém, você não sintetiza o que é viajar. Por favor, faça-o agora. Bom, viajar é uma coisa que os brasileiros descobriram recentemente, né? Todo brasileiro de classe média, todo brasileiro que pode estar viajando, né? Todo jovem que pode estar indo para a Disney, né? Toda a família de classe média que pode estar indo para Miami e volta de lá com um avião sobrecarregado de compras, né? Então, viajar está começando a fazer parte do nosso cotidiano. É uma experiência interessante, mas passou a época, né, em que havia uma diferença profunda entre as pessoas que viajavam e as que não viajavam. As pessoas que viajavam eram cultas e as pessoas que não viajavam não eram, né? Isso não existe mais. Não é necessário que a pessoa saia do país, né, com os meios de comunicação que a gente tem hoje, com a informação que a gente tem, para estar informada a respeito do mundo, né? E também tem pessoas que viajam, né, e saem de uma loja para entrar na outra, né, e no fim, muito pouco elas ficam conhecendo do país que elas foram, né? Então, o meu conselho é o seguinte, né, quando vocês viajarem, né, se misturem com a gente do lugar, né? Andem no transporte coletivo, né? Entrem nas lanchonetes, né? Vão nos espetáculos que as pessoas dos lugares vão. Eu vou dar um exemplo, né? Agora em fevereiro eu estive em Nova York, né? Aí no domingo eu fiz tinha um programa que era o seguinte, eu queria ir numa igreja, né, batista de negros no Harlem, que é o bairro negro de Nova York, né, para ver um culto dominical, né?
Aí o gerente do hotel disse, isso aí o senhor não pode fazer sozinho, isso o senhor tem que ir numa agência de turismo, né? Eles vão lhe levar, eles levam lá, depois eles lhe buscam, né? O senhor não deve fazer isso sozinho. Né? Eu não via nenhuma razão para não fazer aquilo sozinho. Né? Aí, junto com a minha mulher, pegamos um metrô, né? Fomos até lá, né? Chegamos cedo nessa igreja, aí as pessoas que estavam lá, né, nos receberam, né, nos convidaram para tomar um café, perguntaram de onde é que vocês são, né? Começamos a conversar, né, trocamos ideias com aquelas pessoas, né? Eles nos explicaram, né, o que iam fazer, e aí quando começou o culto, quando nós estávamos no meio do culto, vieram os turistas, né, com o guia, né? Aí entrou aquele batalhão de turistas, sentaram, né, ficaram 5 minutos ali incomodando, né, as pessoas que estavam na igreja, porque o guia explicava em voz alta, né? 5 minutos depois eles levantaram e foram embora, né? E aquela foi a visão que eles tiveram do culto, né? Quer dizer, essa coisa assim, esse olhar superficial, né, que se eu pudesse dar um conselho para vocês, assim, evite, né? Vivam a vida dos lugares onde vocês forem. Os grupos extremistas e os atos terroristas não são gerados por um fanatismo religioso, já que a religião é tão rigorosa, gostaria que comentasse. Eu acho que sim, acho que precisa ser realmente assim, um fanático, né, para fazer certos tipos de atos terroristas, né? Eu estava na cidade de Jerusalém, agora em fevereiro, exatamente no dia que foi um domingo, em que começou aquela série de atentados contra ônibus, né? E eu estava lá quando explodiu o primeiro ônibus. E eu fui, era longe do meu hotel, e a cidade virou uma balbúrdia, mas eu fui a pé até lá, né? Quando eu cheguei, as vítimas já tinham sido retiradas, mas estava a carcaça do ônibus ainda lá. Bom, era um ônibus geminado, né? E esse terrorista, que era aparentemente um homem jovem, ele tinha se colocado no meio do ônibus, né? E ele estava com o corpo dele coberto de explosivos, né? E ele se detonou a si mesmo, né? De tal maneira que ele pudesse fazer o maior número de vítimas possível, né? Quer dizer, esse é um grau de fanatismo, né, que a gente dificilmente entende, né, que a pessoa se mata, né, e para poder matar outros também, né, com a ideia de que aquilo vai garantir o paraíso, né, qualquer que seja esse paraíso, né. Agora, é claro que esses extremistas, né, eles são instrumentos de outros que fazem a jogada política atrás deles, né. Assim como, por exemplo, esse escritor, o Salman Rushdie, né, que eu recentemente conheci, o ano passado conheci na Feira do Livro do México, né, que é um homem que escreveu um livro, né, um livro de ficção, né, e que foi condenado à morte pelo regime iraniano, né. Esse homem vive uma vida infernal, né. Ele deu uma palestra, assim, né, num auditório para pessoas, que é um auditório cheio como esse aqui, e ele entrou, tinha 8 guardas, 8 seguranças ao redor dele, mais os que estavam espalhados na plateia, né. Ele nos contou lá depois, nos reunimos ali, uns grupos de escritores, e ele disse, a minha vida é realmente um inferno, e eu não consigo entender o que eu fiz, ele disse. Os dois lados. Eu não consigo entender o que no meu livro pode ser ofensivo por ser um livro de ficção, né? Mas não é ele, e nem é o livro dele, né? É que ele é o bode expiatório, né? E ele vai carregar isso pelo resto da vida dele. O resto da vida dele, ele vai ter que andar rodeado de seguranças, né? Porque sempre vai ter um fanático, né, esperando o momento que ele se descuide para assassiná-lo, né? Bom, não tem mais? Alguém quer fazer mais alguma pergunta via oral? Bom,
Se não tem mais nenhuma pergunta, né, eu quero agradecer a vocês essa oportunidade de bater um papo tão agradável. Espero que tenha sido tão agradável para vocês como foi para mim, né? Desejar que vocês todos tenham um excelente vestibular. Os que fizerem na Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, né, me encontrarão como professor, né? E aí continuaremos esse papo em outra dimensão e continuaremos no momento que vocês quiserem. Muito obrigado, pessoal. Uma salva de palmas para a professora Cristina, nossa professora de música. Brincadeira, gêniozinho, Aqui, ó, que sou feminista aqui. Me sinto orgulhosa de conhecê-lo. Obrigado. Então vamos lá, se cineasta. algum shalom lá para a comunidade israelita. A minha saudação à comunidade judaica de Erechim, né, nesse momento que eu estou aqui em tão boa companhia. Tá certo. Nossa, é um grande prazer conhecê-lo. Muito obrigada. Evidentemente estão sendo preparadas aos poucos. A nossa ideia, vocês já sabem, vocês tiveram a apresentação esse ano de uma aula multidisciplinar, que é um processo inicial. Então nós estamos aos poucos, né, apurando esse tipo de trabalho. Temos certeza que o ano que vem nós manteremos esses nossos alunos, que até temos alunos que já estão na universidade que continuam fazendo parte coral. Música é uma coisa que a gente incentiva bastante. A música mexe com a emoção, a música mexe com o astral, a música nos deixa mais felizes. Então eu queria que vocês, antes de nós começarmos, realmente dessem, porque eu sei que isso é muito importante para eles. Eu os acompanho. Nós temos acompanhando o pessoal do coral, violão, teclado. Enquanto eles se preparam.
Queria deixar sempre claro que são todos alunos. Vejam que como vocês estão batalhando